Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. E aí, galera? Tranquilidade? Vamos esperar a galera entrar aí pra gente começar a nossa live. Tudo bem com vocês? Vocês me veem e me escutam bem? Por favor, confirmem aí. De vez em quando o microfone fica ruinzinho. Me veem e me escutam bem, gente? Rapaz, esse lance do Catar ali foi uma fatalidade, entendeu? Falaram aí do Catar, foi a última vez que eu fui pra Copa em 2018. Eu cheguei na Rússia pra assistir jogo Brasil e Bélgica e o Brasil perdeu. Acontece nas melhores famílias, tá? Tudo dominado, gente? Vamos lá. Gente, é o seguinte, essa live de hoje eu considero uma live muito importante, tá? Vocês vão identificar vários erros de vocês na preparação. E quando eu falo erros, não é algo subjetivo, tá? Não é algo subjetivo, não é algo que, eu acho que é erro, mas dá certo com um, dá errado com outro, não. É algo que você está errando mesmo a sua preparação e você com certeza vai conseguir identificar. Você por si mesmo, vai conseguir identificar. Antes disso, quero lembrar a todos que estão assistindo agora, podem assistir depois. A ADN está em Black Friday, tá? Todos os nossos cursos estão em Black Friday. A gente tem método ADN, procuradorias, defensorias, magistratura, delegado, MP, Ministério Público, tribunais e polícia. Todos esses cursos estão na Black Friday com 40% de desconto, tá? Você vai poder parcelar em até 12 vezes, vai ficar 12 de menos de... depender do curso, mas vai ser uma parcela bem bacana, tá bom? Então se liguem, a Black Friday vai de sexta até domingo, a gente não vai prorrogar, não é igual aos outros cursos, ficam antecipando, aí depois dizem que foi prorrogado, não, só são 3 dias, e se você não aproveitar o preço, vai perder e vai voltar o preço normal. Tudo bem? Beleza. E também tem a Black Friday, nosso curso Segredos da Aprovação, que eu vou falar dele mais ao final. Uma parte dessa live já vai ser um pouquinho, a gente já vai falar um pouquinho do que tem no curso. Vou citar ele algumas vezes, mas vocês vão entender o porquê, tá? Todos prontos? Posso começar? Vai ser uma live realmente, assim, vocês sabem que eu faço algumas lives, às vezes pontuais. Esse tema dessa live eu aconselho vocês ficarem, porque realmente é algo que, se eu fosse listar os principais problemas dos concurseiros, o principal é estratégia, tá? E eu vou falar o que é estratégia, como vocês entendem às vezes de forma equivocada a estratégia e como ela pode impactar no seu estudo, tá? Bem, vamos lá. Gente, eu como um bom professor, eu gosto muito de usar analogias, tá? Analogias é a maneira mais fácil, isso é provado cientificamente, que a analogia ela é a maneira mais fácil de quem está ensinando fazer com que o aluno aprenda, porque ele associa algo. A analogia nada mais é do que uma associação. E eu vou associar essa nossa aula hoje de estratégia com a guerra, tá? Eu vou associar a estratégia com a guerra. Tem inclusive o livro mais famoso de estratégia, se chama A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é excelente. Então, vocês vão entender, através da guerra, o como você está errando ou acertando no estudo para concurso. Tá bem? Então, eu vou começar falando quais são os 3 aspectos de estratégia. A gente vai discorrer hoje sobre estratégia em 3 sentidos, tá? Tempo, técnica e... aliás, não. Os 3 sentidos vai ser edital, estudo e a prova, tá? Edital, estudo e prova. Sendo que essa estratégia, todos esses vieses, né? O edital, o estudo e a prova, eles vão ter 3 aspectos. Para isso eu vou associar a guerra e vocês vão me acompanhar. O primeiro é o seguinte...
Vocês, quando estudavam história, imagino que vão lembrar da época que Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia. Vocês lembram? Quem lembra dessa parte da história, manda um coraçãozinho aí para vocês saberem se vocês estão atentos e testar o like. Quem lembra, quando a gente estava assistindo a aula de história, quando Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia? Alguém lembra aí? Quem é da área de humanas tem que lembrar, gente. Na minha época eu fazia prova para entrar para direito, era português e história. E história tem que lembrar, é um fato muito famoso, né? Então, quem lembrar, vai lembrar, e quem não lembrar vai saber agora. Napoleão, quando ele foi invadir a Rússia, ele escolheu invadir logo após o inverno. Por quê? Porque ele imaginava uma campanha relativamente curta, de menos de um ano, para que no próximo inverno ele já dominasse a Rússia, tá? E aí ele começou a invasão, e realmente ele tinha um exército muito mais forte do que o da Rússia. Sendo que os russos, sabendo disso, eles foram recuando, com a política da terra arrasada, né? Que eles queimavam tudo, eles saíam de casa, queimavam tudo e não deixavam nenhum suprimento para os invasores. E Napoleão, ele conseguiu seguir e ele chegou a Moscou. Ele chegou à capital da Rússia, sentou no trono do czar, à época, mas não conseguiu segurar porque o outro inverno chegou e as tropas no meio, desorganizadas, ele acabou perdendo a guerra por uma questão estratégica. Qual foi a questão estratégica, gente? O que é que ele mediu mal aí? O que é que ele mediu mal? O que é que o Napoleão Bonaparte, quando invadiu a Rússia, ele mediu de forma equivocada? Vocês têm que ir junto comigo, tá? É interativa, a live é interativa. Então, para vocês entenderem o quanto vocês estão errando também nos concursos. O que é que o Napoleão mediu mal, pessoal, na invasão da Rússia? Bora, galera. Ninguém quer arriscar. O que é que o Napoleão mediu mal? Ninguém respondeu ainda. Ninguém vai responder. Ele vai ficar nessa. Vocês estão de ressaca do Jogo do Brasil? Ele mediu mal o tempo. Ele mediu mal o tempo. Então, o tempo é o primeiro fator que você tem que considerar em qualquer estratégia. O seu tempo é muito precioso. Já a gente vai falar mais dele. Mas, se você mede mal o tempo, você tem uma estratégia ruim. Tá? Não se preparou para o inverno seguinte. Então, ele considerou que ele ia conseguir conquistar muito rapidamente. Ele mediu mal o tempo que ele ia conseguir conquistar ali. Tem gente que acha que vai passar em um ano. E sai do trabalho, faz todos os planos para estudar por um ano. Acontece que às vezes em um ano a pessoa não consegue passar. E ele se planejou todo para isso. O que é que acontece depois? Ele vai acabar se prejudicando. Correto? Mas isso é só um exemplo, já a gente falar mais deles. O segundo fator, o primeiro fator é tempo. É muito importante. Essa parte pode parecer enrolação, mas não é, tá, gente? É muito importante. O segundo, eu vou lembrar de outra guerra. Vou lembrar da guerra entre os hebreus, na época ainda não eram judeus, tá? Hebreus e os filisteus. Davi e Golias. Essa vocês já talvez tenham ouvido falar mais, né? A nossa criação cristã já permite, pelo menos, escutar o ditado que Davi venceu Golias. Davi muito mais fraco, venceu Golias muito mais forte. Essa guerra ela era basicamente o seguinte. Ela tinha o povo hebreu de um lado, em cima de uma montanha, o povo filisteu em cima de outra montanha. Então, para atacar o povo rival, eles tinham que descer a montanha e subir a outra parte da montanha. O que é que ia acontecer? Eles subindo a outra parte da montanha, o povo lá de cima ia ter vantagem e ia matá-los. Então, a guerra ficou num impasse.
Ninguém queria descer a montanha, porque quando descesse ia ficar numa posição frágil. O que é que se propôs? Vai um guerreiro filisteu e um guerreiro hebreu para lutar. Na época, existia o rei, salvo engano, o rei era Saul, o rei Saul, e ele não quis lutar porque Golias, que era o guerreiro filisteu escolhido, era muito forte, muito forte. Então, ele não quis lutar, e Golias ficou provocando tudo mais, e Davi, que era um pastor de ovelhas muito pequeno, disse, então, eu vou lutar com Golias. E o rei falou, mas você não vai vencer, não tem como você vencer, olha o tamanho dele e olha o seu tamanho. Aí ele falou, eu tenho as minhas armas e tenho a minha fé. Inclusive, o rei tentou oferecer a espada dele a Davi. E ele disse, eu não consigo segurar ela é muito pesada para mim. Eu vou usar somente a minha funda. Ele simplesmente desceu, iniciou a luta, escapou de alguns golpes, porque era muito rápido, pegou uma pedra, pegou a funda, jogou na testa de Golias, Golias caiu, ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Tá? O que é que isso significa? Davi foi muito estratégico. Qual foi o aspecto da estratégia utilizado por Davi, gente? Foi tempo? Não, né? Não foi tempo. Qual foi o aspecto de estratégia utilizado por Davi? Foi a arma correta, né? Foi a arma correta. Então você, em qualquer estratégia, você tem que utilizar das técnicas adequadas. As armas vão ser muito importantes as armas que você utiliza, no caso, a metodologia. Muito bem, agora as armas todo mundo acertou, né? Então a técnica que ele usou, ele viu que para um combate corpo a corpo, ele nunca iria conseguir ganhar lutando espada a espada. Ele ia conseguir ganhar lutando de longe, porque ele era muito mais rápido, conseguia escapar, ir para longe e atirar. Os estudos falam que em circunstâncias normais, o favorito era Davi. O favorito da batalha não era Golias, era Davi, porque ele não utilizou as armas que todos falavam para eles utilizarem. Tá? Ele não utilizou as armas que as pessoas da época falavam para ele utilizar. O que é que se adequa hoje? Ele não utilizou videoaulas. Ele não utilizou 12 horas de estudo por dia. Ele utilizou armas adequadas para ele, que conseguiriam derrotar da mesma maneira o seu rival. Então o importante é passar. Como isso faz, isso aí cada um vai ver. Tá bem? Primeiro aspecto, tempo. Segundo aspecto, técnica, armas corretas. Terceiro aspecto, vou falar outra história. De novo com os russos, tá? Isso aí, essa é mais próxima, tá? Do século passado. Segunda Guerra Mundial. Hitler, malucão, invade, conquista quase toda a Europa. Ou ele conquistou, ou ele se aliou, né? Começa a atacar a Inglaterra. E a Inglaterra resiste. Ele conquistou a França, se aliou a Portugal e Espanha. Tinha outros regimes lá totalitários. Se aliou a Itália, mas ou seja, conquista quase toda a Europa. Falta a Inglaterra, o último berço. E ele, isso é tranquilo na história, né? Se ele continuasse só ali, ele conseguiria derrotar a Inglaterra. Ele era muito mais poderoso. Ele tinha um exército muito mais forte. Armas mais fortes, armas corretas. Sendo o que é que ele fez? Não satisfeito em atacar a Inglaterra, ele foi para o outro lado. Ele foi atacar a Rússia. Tinha um pacto com a Rússia, com os comunistas lá da Rússia. Quebrou o pacto e atacou a Rússia. E ficou em duas frentes. Ele atacou a Inglaterra de um lado, atacou a Rússia do outro. Depois, por uma fatalidade não, né? Coisas da guerra.
Japão atacou os Estados Unidos também chegaram, mas a princípio eram europeus contra ele, russos contra ele. Qual foi o problema aí, gente? O primeiro aspecto é tempo, o segundo aspecto é técnica. Qual é o terceiro? Qual é o terceiro aspecto da estratégia, gente? Estratégia para a vida. No caso, a gente está falando de estratégia para a guerra, né? Foco. Tudo bem, mais ou menos. Mas eu chamo de algo mais específico. Esforço direcionado. Esforço direcionado. Ele até teve foco ao atacar primeiro na Inglaterra e tudo mais, mas ele não manteve. Então, o esforço dele foi dividido. Ele tinha muita energia, sendo que ele precisou dividir. Pode ser chamado de foco também, mas eu prefiro a expressão esforço direcionado. Então, temos 3 aspectos aqui: tempo, técnica e esforço direcionado. Eu usei a guerra, mas vocês com certeza, quando eu estava falando, vocês já associaram aos estudos de vocês. Eu tenho certeza disso, tá? Então, vamos lá, gente. Edital, tá? Edital. Vamos sempre pensar o edital, a prova. E o edital, os estudos e a prova, vamos sempre pensar nos 3 aspectos. Edital, tempo. Vamos lá, eu estou estudando há 1 mês. Vale a pena eu fazer um concurso para a magistratura? Fazer o concurso não vale. Você vai gastar a inscrição. Se não for na sua cidade, que dificilmente é, né? Temos 27 estados, você vai gastar dinheiro na passagem e dinheiro na hospedagem. E vai fatalmente ter uma reprovação, tá? Então, tempo para o edital é interessante. Para quê? Você saber qual momento você tem um timing interessante para fazer uma prova. Não necessariamente precisa ser para passar na prova. Você pode fazer uma prova para se testar. Agora, para se testar, quando você tem uma mínima base, né, pessoal? Quando você está muito distante ainda, você fatalmente vai se frustrar. Então, edital, tempo. Segunda, técnica. O que é a técnica? O que são as armas corretas no edital? Por exemplo, vale a pena você estudar todos os assuntos do edital? Pensando estrategicamente? Vale a pena você estudar todos os assuntos do edital? Esse aspecto, considerando o edital, ele pega um pouco das armas e um pouco do esforço direcionado. Por quê? As armas, o que é a arma mais importante, a meu ver, para você enfrentar qualquer concurso, seja edital, seja os estudos propriamente ditos? É a repetição espaçada. Porque é na repetição espaçada que a gente aprende. Ela acontece de inúmeras maneiras. Acontece você lendo e relendo algo, depois de um tempo. Ela acontece você lendo e depois de um tempo fazendo questões. Ela acontece depois de um tempo você lendo e por qualquer motivo conversando ou vendo um vídeo aula. Enfim, inúmeras situações que, tendo um certo tempo entre uma situação e outra, você consegue lembrar ou pelo menos associar que você já viu aquilo ali. Então ela é a sua arma mais importante. Então não vale a pena você estudar todo o edital. E eu falo tranquilamente, isso se aplica em qualquer prova. Qualquer prova. Dalberto, mas tem essa época, já passou essa época que as bancas direcionavam para apenas certas. Hoje todos os assuntos caem. Eu aposto com você, o que você quiser, que tem um assunto que cai mais do que outro. Eu aposto o que você quiser. Mas não é somente isso. Não é somente um assunto cair mais do que outro.
é que se um assunto diferentão cair, não será ele que fará a diferença na sua prova, na sua aprovação. Por quê? Porque se um assunto muito diferente cai, ele não cai ruim ou ele não cai mal somente para você. Ele cai mal para todo mundo, tá bem? Então, o que vai diferenciar na sua prova são os assuntos mais básicos que você, por ainda não ter domínio, errou na sua prova. Então, você no edital, você junta técnica com esforço direcionado para não estudar todos os assuntos uma vez. Você vai estudar vários assuntos, alguns assuntos várias vezes. E os assuntos mais diferentes, se sobrar tempo, e mais uma vez, estratégia. É diferente, se eu tiver já muito tempo de estudo, eu já vou estar cansado de ver aqueles assuntos que mais caem. Então, perto da prova, eu terei tempo de ver outros assuntos. Agora, se eu sou uma pessoa que não estuda há muito tempo, eu preciso focar mais naqueles assuntos que eu tenho uma certa segurança que vão cair. Mas não tem como ter segurança. Tem, acredite, tem. Tá bom? É igual aquele... Vocês nunca viram aqueles cursinhos falando assim, olha, vamos para nossa aulão de véspera. Vamos colocar várias questões dos aulões de véspera. Aí a pessoa simplesmente pega um aulão de véspera de 4, 5 horas, coloca assuntos variados, os assuntos mais básicos que tem ali na prova, e coloca, olha, tá vendo, caiu aquela questão que eu falei. Jura? Sério? Você poderia fazer essa revisão também, tá? A diferença é que no aulão de véspera você gasta tempo, tem um monte de gente que fica atazanando, você acaba ficando mais ansioso, você não descansa. Então tem certas situações que eu não recomendo ao aulão de véspera, mas o efeito que ele teria, que é deixar você às vezes mais seguro sobre os assuntos, você pode fazer por si. Tudo bem? Galera, primeira parte, edital. Deu para entender a escolha em relação a tempo e em relação à técnica? Terceiro aspecto, esforço direcionado. Esse é mais fácil de identificar, né, gente? Esforço direcionado. Vale a pena ficar atirando para todo lado, como o Hitler fez? Vale a pena ficar atirando para todo lado? Não vale. Agora prestem atenção. Prestem atenção. O fato de não valer a pena atirar para todo lado, leia-se, estudar para todo concurso, não significa que você não possa fazer inúmeras provas. Faça muitas provas, estude para poucos concursos. Faça muitas provas, estude para poucos concursos. Vou dar um exemplo agora. Procuradorias, tá? Vai ter a prova da PGS Santa Catarina dia 4 de dezembro agora. Alguns aqui devem fazer. E vai ter a prova dia 11 da AGE Minas e da PGM Recife. Alguns alunos vieram perguntar no direct, professor, o senhor recomenda estudar para as duas, conciliar as duas? E eu falo, olha, a PGS Santa Catarina é um pouquinho diferente. O que é que eu recomendaria você fazer? Faça um simulado. Se você tiver muito bem, vá fazer a prova de Santa Catarina, mas mantenha o seu estudo. Obviamente, se você preferir, estou considerando que você está preferindo a GE Minas e PGM Recife. Mantenha o seu estudo para uma dessas duas, mas vá fazer a outra prova. Por quê? Porque quando você considera isso, você está bem. Você fez o simulado, você viu que está bem. Há uma possibilidade, pequena é verdade, mas há uma possibilidade de você passar, porque você está bem. Você fez um simulado de procuradoria, da carreira que você está estudando, e você está bem. Então, de repente, você fazendo sem pressão aquela prova, você passa. Ou você faz uma boa prova. E isso vai te dar uma motivação ótima para uma semana depois fazer a prova que você estava estudando. Adalberto,
Mas e se acontecer o contrário? Se eu estou estudando só para GE Minas, aí eu vou fazer a prova e vou muito mal na PGE Santa Catarina. Aí você tem que mandar uma mensagem para o seu cérebro no seguinte sentido: eu não estou estudando para essa prova, eu estou estudando para outra. Então, de qualquer maneira, você ganha. Se você for bem, aliás, de qualquer maneira você ganha não. No mínimo você empata, né? Que fui mal, mas eu não estou estudando para ela. Você se justifica dessa maneira. Fui bem, ótimo, eu nem estava estudando para ela e fui bem. Então isso me dá mais confiança para fazer a prova seguinte. Isso pode acontecer em qualquer prova que você esteja fazendo, tá bem? Então, o fato de você ter um esforço direcionado para uma prova não significa que você não deva fazer outras, desde que você esteja num bom nível. Se você não estiver num bom nível, aí fica ruim, né? Porque você vai viajar, vai gastar dinheiro, vai perder tempo, vai levar um pau, porque você não está bem nem para o que você está estudando. Vai estar bem para o outro que você não está estudando? Claro que não, tá? Então, saiba utilizar isso a seu favor. A gente não vai falar de mentalidade hoje, tá? Mentalidade eu acho muito importante, extremamente importante. Mentalidade e estratégia são as coisas mais importantes. A gente não vai falar porque é um aspecto mais diferente. Nos segredos da aprovação, a gente tem, acho que uns 10 módulos só sobre mentalidade. Ansiedade, insegurança, como lidar com os diversos aspectos no estudo para concurso. Tudo isso a gente tem lá nos segredos da aprovação. Não vou me alongar aqui, porque, a meu ver, é diferente estratégia e mentalidade. Mas a mentalidade tem a ver com isso. Você não se sabotar. Você não se sabotar. Tá? Então, edital finalizado, gente. Edital, tempo, técnica e esforço direcionado. Tempo, você saber o momento de fazer as provas. Técnica, você saber enxergar um edital e saber ver o que precisa estudar nele. Esforço direcionado, não ficar atirando para todo lado. Tudo bem até aqui? Beleza. Estudos, tá? Edital passou, a gente viu, o edital é bom para estudar, eu já fiz a seleção. Como eu vou organizar os meus estudos? Talvez a parte mais importante aqui. Mandem para os amigos, espalhem. Tem um aviãozinho aí, deve ter alguma coisa. Encaminhe. Essa parte é a mais importante da live, por isso eu deixei bem no meio. Como eu vou organizar meus estudos? De novo, tempo, técnica, esforço direcional. Tempo. Galera, eu tenho 10 horas, eu preciso estudar 200 horas em 40 dias, certo? 200 horas em 40 dias. 5 horas por dia. Tudo bem, eu poderia estudar 5 horas por dia? Poderia. Eu quero estudar 200 horas, eu poderia estudar 5 horas por dia. É melhor estudar essas 200 horas 5 horas por dia durante os 40 dias, ou seja, no primeiro dia eu estudo 5 horas e no último dia eu também estudo 5 horas, ou é melhor eu começar com 3 horas nas 2 primeiras semanas, depois aumentar para 4 horas ou 3 horas e meia, depois 4 horas e chegar na última semana de estudos, ou nas 2 últimas semanas, estudando 6 horas, ou o contrário, eu começar com as 6 horas e ir paulatinamente diminuindo a minha carga horária. Qual dessas 3 é a melhor estratégia? Mantenho fixo, vou aumentando ou vou diminuindo? Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia, gente? A terceira opção, você começa alto e depois vai diminuindo?
Nenhuma das três. Ou as três, tá? Foi uma pegadinha isso aqui. O que é que acontece? Tudo depende do seu planejamento. Tudo depende do seu planejamento. Ponham em mente isso, é muito importante. A parte muito importante da live. Não é algo óbvio, tá? Não é algo óbvio. O grande problema no estudo para concursos, a meu ver, um dos maiores problemas, vou falar o grande porque as pessoas acabam, ele falou que é o maior. Não, um dos grandes problemas do estudo para concurso é que a grande maioria das pessoas planeja algo e esse planejamento não sai de acordo com o que ela queria. Então, quando não sai de acordo com o que você quer, você se desmotiva. Então, se você cria um planejamento e executa ele ipsis literis e ele vai de acordo com o que você quer, tanto em relação à execução como a resultado, não vai importar muito se você estuda 5 horas todo dia durante os 40 dias, se você vai aumentando ou se você vai diminuindo. Não vai importar. Por quê? Porque aquilo ali deu certo tanto em execução como em resultado. Agora você pode ter qualquer um dos três. Se você não tiver, por exemplo, resultado, você se desmotiva. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você se propôs estudar 5 horas por dia. E aí você vai estudando, e aí você vai fazer um simulado. Porque você precisa ter simulados no meio da sua preparação para saber se você está bem ou não. E aí no simulado você foi mal no primeiro simulado. Aí você, poxa vida, vou continuar estudando nesse estilo para eu melhorar no próximo. Aí chega no próximo e não melhora também. O que é que acontece? Você se fez um planejamento, você executou os simulados, mas os resultados não estão vindo. E fatalmente não virão na sua prova, porque nos concursos não há mágica. Então o seu planejamento vai por água abaixo. Agora eu vou dar outro exemplo. Você começou estudando o máximo de tempo possível no começo, porque você estava muito empolgado. E aí você foi estudando, fez o primeiro simulado, foi bem. Você fez o primeiro simulado e foi bem. Aí você, caraca, meu irmão, eu fui bem, eu estou estudando aqui, 10 horas por dia e fui bem no primeiro simulado. Você faz o segundo simulado também e vai bem também. Caraca, eu vou conseguir. E aí você, em tese, estaria um terceiro simulado e teria a prova. Mas você está estudando no seu limite. E aí você para estudar às 10 horas e passa a não conseguir mais. Você, quando está chegando ali na 6ª hora, você já está morrendo. Provavelmente já aconteceu com vocês. E aí não é o resultado, é a execução. A execução não está saindo a contento. E aqui tem um problema. A sua execução, por exemplo, tem gente que vai fazer a prova do MPF esse fim de semana. A gente teve até reta final e tudo mais. Se a pessoa tiver aumentado muito a carga horária dela no último mês, ela está chegando nessa última semana exausta. E isso faz com que tudo funcione mal. Não é somente as suas lembranças, mas o seu ânimo para estudar, a sua atenção na hora da prova vai ser prejudicada porque você está cansado. Ah, mas eu tomo café. Gente, isso é muito sutil, tá? Extremamente sutil. É o tipo de coisa que você tá ali na prova, você dormiu bem, acordou ali na prova, foi fazer a prova e tudo mais, aí olha assim para a questão, bicho, eu já estudei isso. Eu estudei isso essa semana, mas eu não consigo lembrar. Simplesmente porque o seu cérebro, ele tá cansado do período inteiro. Não é, o nosso cérebro não se cansa só no último dia. Tá? Então,
o planejamento dos estudos, ele é fundamental, mas você sempre tem que considerar esses dois aspectos. Então, a gente viu tempo de estudo, aliás, está vendo tempo de estudo. O que é que eu recomendo? Comece com pouco tempo. Comece assim, a maioria falou que era para ir diminuindo, né? Na verdade, você começa com pouco. Você tá animado? Tá, mas a prova tá longe. A prova tá distante. Você não tem como prever o que vai surgir nesse período que eventualmente possa te atrapalhar. Se você se cobra menos através do tempo de estudo, aquilo ali te dá mais margem para você adaptar o seu estudo, tá? Então, sempre comece pequeno. Comece pequeno. Com o tempo, você vai aumentando a sua carga horária. Para chegar ali na semana da prova, com mais tempo e, eventualmente, se você estiver cansado, e isso só você saberá dizer, você diminuir o tempo de estudo ali 2, 3 dias antes da prova. Por quê? Eu recomendo aumentar mais perto da prova, porque quanto mais perto da prova estiver, mais você vai lembrar. Sendo que as pessoas confundem isso com você morrer de estudar perto da prova. Porque é um limite muito tênue, perceba. Beleza, você podia morrer de estudar, mas não é só morrer de estudar, é lembrar. Você tem que lembrar na prova. Se fosse somente estudar, com unidade de estudo perto da prova, os classificados seriam diferentes, os aprovados seriam diferentes. A gente sabe que tem uma porrada de gente que tem uma capacidade enorme de estudar, mas ela precisa lembrar perto da prova, tá? Então, saiba se avaliar. Comece pequeno. Botem na cabeça de vocês, gente, isso daqui não é balela. Não é quantidade de artigos, quantidade de leis, quantidade de páginas lidas, quantidade de tempo. Não é. Parem e olhem ao redor. As pessoas que passam... Ah, Adalberto, mas eu vi fulano de tal, leu 10 manuais, umas 10 vezes seguidas, estudou durante 5, 10 anos. Beleza. 1, 2 pessoas. Eu aposto que teve aquele outro que estudou por resumos. Ah, para MP e magistratura. MP e magistratura. Procuradoria. O outro, sinopse jurídica, porque eu não estou com ela aqui. Sinopses jurídicas da Saraiva. É um livro bem curtinho que tinha, que eu achava ótimo, e eu passei em todos os concursos para técnico e analista que eu estudei por eles. Quando eu descobri, eu passei. Resumão, eu não sei, eu acho que ainda existe, mas tem alguns que estão desatualizados. Resumão, para quê? Para ver perto da prova. Agora funciona com o quê? Com matérias mais curtas, né? Concurso para técnico e analista. Concurso MP e imagem já não vai servir tanto. Sendo que isso são só exemplos de como a estratégia faz diferença. E eu aposto também que você vai ver inúmeras pessoas que leram os 10 manuais, estudam 10 horas por dia durante 10 anos e não passam. Então não é o requisito. Esse não é um requisito. Agora, ter estratégia é um requisito. Sem estratégia você não passa. De repente, a estratégia que essa pessoa que estudou 5, 10 anos por vários manuais, mas utilizou, ela poderia ter passado em bem menos tempo se ela tivesse utilizado uma estratégia mais rápida. Poderia. Ninguém vai saber. Tá bem? Então, muito cuidado com isso. Não é isso que faz diferença. Tempo de estudo, técnica. E aí, no caso do estudo, a técnica tem a ver com as armas corretas, materiais, tá? Muito cuidado com materiais. Por exemplo, acabou isso. Gente, falando de guerra ainda, eu mato uma formiga... Guerra não, né? Vamos lá. Eu mato uma formiga com uma bala de canhão? Eu mato uma formiga com uma bala de canhão? Fatalmente, né? Fatalmente. Provavelmente sim, ela vai morrer com bala de canhão caindo em cima dela. Mas eu mato também com uma pisada, certo? O que é que me despende mais esforço?
É bala de canhão, né? Muito mais gastos e tudo mais. Então, o material, muito cuidado, galera. Não há materiais perfeitos, nenhum. O pessoal brincou, comentou no direct, dizendo que eu estava fazendo propaganda para o Estratégia, né? Porque o nome é Estratégia para concurso. Mas, pô, agora eles não se apropriaram da palavra, né? Apesar de ser um bom curso, assim como há inúmeros outros bons cursos. Se o curso está no mercado por tanto tempo, ele simplesmente se provou pelo tempo. Ele é um bom curso. Sendo que tem inúmeros bons cursos no mercado que também já se provaram pelo tempo. Então, não só cursos, como PDFs, como livros. Então, os manuais, não é que eles sejam ruins. Agora, um manual para você fazer uma prova de primeira fase, a meu ver, tá? E eu respeito completamente quem entende diferente. Completamente mesmo. Não estou sendo irônico. Respeito completamente. Mas, a meu ver, um manual para passar numa primeira fase é uma bala de canhão para matar uma formiga. Alberto, mas eu acredito que você tem que se estudar logo para a primeira e para a segunda fase, porque a primeira fase depois tem muito pouco tempo para estudar, aí você vai discordar de mim. A estratégia de estudos que eu utilizo é totalmente diferente dessa. O estudo tem que ser para a primeira fase, depois, quando você está apto a passar na primeira fase. Detalhe que estar apto não significa que você vai passar na próxima primeira fase que você fizer. Mais uma vez, você estar apto a passar numa primeira fase não significa que você vai passar na próxima primeira fase que você fizer. Significa apenas que você tem uma boa possibilidade. E isso daí se identifica antes, através do quê? Dos simulados. Então você faz um simulado, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova da FGV. Não sei, eu não estou acompanhando muito as novas notícias de edital. Eu não acompanho muito notícias, tá, gente? Não sei se vocês já perceberam. Mas, vamos supor, tem algum outro concurso aí. TJDFT, eu não sei, eu acho que saiu a banca, mas eu não estou lembrando agora qual é. Vamos supor, pode ser que não seja, tá? Vamos supor que seja FGV. Aí você pega a prova. Teve prova do TJ Santa Catarina FGV, teve prova do TJ Pernambuco FGV. Você pega a prova do TJ Santa Catarina ou de Pernambuco, faz. Você faz o simulado e esse simulado você faz mais do que o corte. Você está apto a passar no TJDFT? Sim. Você está apto. Isso significa que você vai passar? Não. Mas isso significa o quê? Que você pode planejar os seus estudos de modo a considerar a possibilidade de passar logo na primeira fase e já ir antecipando os estudos para a segunda fase. Tudo bem? Agora vamos colocar outra situação. Você, TJDFT, FGV, você vai fazer a prova do TJ Santa Catarina e faz 30 questões. O corte foi 70, sei lá, não estou lembrando agora quanto foi. Você está a 40 questões do corte. Você está apto, a prova vai ser daqui a 3 meses, TJDFT. Você está apto a passar no TJDFT? Não. Você não está. Você não vai passar. Circunstâncias excepcionalíssimas. Às vezes a pessoa tem uma boa base, aí faz a prova maluca e tudo mais, lombrada, de ressaca, e depois mais exceção da exceção. Em tese, você não vai passar. Você vai começar o estudo de segunda fase? Não. Tá? Então, o material de estudo, ele tem que ser tem que ser uma arma correta. A arma correta para passar na primeira fase, a meu ver, é 3 armas, tá? Lei seca, resumos, questões. Lei seca, resumos, questões objetivas. Tripé. Adalberto, qualquer prova. Qualquer prova. Qualquer mesmo.
qualquer prova, lei seca, resumos e questões. Eu não te garanto que você vai passar em primeiro, mas que você organizando bem, você tem boas chances de passar. Por quê? Porque resumos, eu sei da lei seca, sei da importância da lei seca, sei da importância das questões. Por que resumos? Simplesmente porque a gente viu na parte do edital, a sua melhor arma é a repetição espaçada. Como é que você vai, quando é que você vai conseguir repetir um livro? Você vai demorar muito. Ela é uma arma boa, é legal, ela é o canhão, mas não para matar a formiga. Mas a primeira fase é a fase mais difícil, ela não é uma formiga. Gente, é uma analogia, tá? Então, a ideia é que você, ao invés de treinar, ao invés de você gastar muito tempo lendo manuais, você lê várias vezes os resumos. E a cada leitura que você tem, você vai lembrando mais coisas básicas. Então, Beto, mas vão cair questões difíceis na prova. Vão cair questões difíceis. Mais uma vez, elas não vão ser determinantes. Não são elas que vão definir se você vai passar ou não. As questões que vão definir se vai passar ou não são as questões bobas, questões fáceis, que você erra porque você não estudou de forma repetida. Tudo bem? E aí, quando eu digo repetir, galera, quando eu digo repetir, é repetir muito. É repetir muito. Porque aí você consegue organizar bem o seu tempo, que é outro aspecto da estratégia. Se eu tenho 10 manuais para ler, eu não vou conseguir ler mais de uma vez em 6 meses aqueles manuais. Agora, se eu tenho 10 resumos, vamos supor que o manual tenha 1000 páginas, eu tenho um resumo de 100 páginas com aquilo ali, eu vou conseguir ler 10 vezes aquele resumo de 100 páginas, ao passo que eu vou ler uma vez o manual. Mas você não vai saber coisas aprofundadas no manual. Não vou mesmo. E eu vou te contar uma novidade. Eu passei no MPF, considerado o concurso mais difícil do Brasil, ainda é pelo edital dele, sem saber inúmeras maluquices que tem no edital. Inúmeras, tá? Inúmeras maluquices que tem no edital. Então, e te digo mais, quando você está seguro em relação à base, aquilo te dá mais tranquilidade para estudar. Por exemplo, eu antes da prova, eu estava um pouco mais seguro quando eu fui fazer a prova de segunda fase. Eu fui dar uma olhada, que eu nunca tinha visto, o tratado da exploração da Antártida. Eu fui dar. Por que eu fui ver? Porque vai que alguém cobra, e eu nunca tenha visto do que se trata, quando eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Vai que fosse cobrado na segunda fase e eu nunca tivesse ouvido falar. Fui dar uma olhada, mas só quando eu estava mais seguro no restante das matérias. É uma questão de timing. Você pode passar sem saber nada. Eu lembro que quando eu... saber nada é aprofundadíssimo, né? Eu lembro que quando eu estudava na biblioteca lá da FACET, é uma faculdade aqui do Ceará, Fortaleza, e aí eu ia estudar e eu era aquele cara meio antissocial no lanche, né? O que é o antissocial no lanche? Eu estudava sozinho na biblioteca, estudava lá, algumas minhas coisas, aí saía e a gente combinava um horário, eu e o pessoal que estudava junto comigo lá, combinava um horário, normalmente era 3h30, 4 horas da tarde, saía pra lanchar. Eu normalmente chegava 15 para as 4, pedia a minha comida, sentava, escutava o pessoal falar, normalmente estava se falando sobre concurso, que eu não gostava, ficava na minha. E aí, porque era quando eu descia para comer, era para desopilar, né? Para desopilar, não era para conversar mais de algo que eu estava acabando de fazer, que era estudar para concurso. E aí eu chegava e ficava de boa, escutando, era simpático e tudo mais, mas eu era o último a chegar e o primeiro a sair. Mas algumas vezes, eu escutando o que eles falavam das teorias lá, das jurisprudências. É engraçado esse jurisprudência, que o pessoal adora, né? Porque jurisprudência, se você parar pra ver, gente, a lei, não sai lei todo dia. Não fica todo dia tendo uma lei importante para concurso. Não sai doutrina todo dia. Doutrina demora pra caceta pra mudar. Até hoje a doutrina de atos administrativos é a mesma de quando eu estudava. Eu parei de estudar há 8 anos. É a mesma de atos administrativos. Teoria geral do crime, boa parte é a mesma também. Mas jurisprudência todo dia tem uma nova.
E o STF hoje tá top, né? Top. Todo dia sai jurisprudência maluca. E aí a galera dá maior valor à jurisprudência, porque é aquela novidade. Porém, botem outra coisa na cabeça de vocês. Novidade é menos importante do que prioridade. Novidade é menos importante do que prioridade. Não adianta zerar o dizer o direito e não saber a porra da Constituição, meu irmão. Não adianta. A Constituição é uma lei, não deixa de ser uma lei em sentido lato, de 250 artigos que cai em uma porrada de matéria. Aluno, eu não me conformo em aluno meu errar questão de Constituição, lei seca. Não me conformo. Porque basicamente repetir. Repita até a morte. Tá? Aí você gasta tempo lendo a jurisprudência e não gasta tempo e acaba perdendo tempo lendo a lei, que está em toda prova. Toda prova tem a lei. Jurisprudência não está em toda prova. Eu bato muito nessa tecla nos nossos cursos, muito no método, né? Vai fazer a base, vai repetir. A Constituição, para vocês terem ideia, até o final, o curso é de 1 ano, as carreiras jurídicas. Até o final, vocês vão ler a Constituição 8 vezes. 8 vezes vocês vão ler a Constituição inteira. Ou pelo menos os mais importantes. Alguns artigos mais do que outros. Vocês vão chegar lá na hora da prova, quando vocês forem aprovados na prova das suas vidas, vocês vão estar no meio da 20ª leitura. Ótimo. Mas vocês vão estar lendo muito mais rápido, vocês vão estar lendo muito mais tranquilos, porque a maior parte das coisas você está sabendo. Tá? Então não adianta se preocupar com coisas agora que, por mais que sejam legais, vocês estão gastando tempo em prejuízo a outras coisas mais importantes. Então, só para acabar a história, esses meus colegas de estudo lá, eles ficavam discutindo as novas jurisprudências. E eu olhava assim, e eu às vezes associava coisas que eu tinha estudado. Aí eu falava, mas essa jurisprudência não é assim, não? Aí eles falavam, não, é porque talvez mude. Essa é minoritária e tal. Mas qual é a majoritária? Não, a majoritária é essa daí mesmo. Aí eu só preciso saber a majoritária, galera. Você só precisa saber a majoritária. Você precisa passar. Você não tem que ser professor. Você professor, você pega e fala, olha, é o seguinte, tem essa majoritária, mas tem essa daqui minoritária, tem essa posição separada desse outro professor. Na prova oral, o professor tem que saber citar todas as posições. Não, você não precisa. Eu te garanto que você vai ganhar quase toda a pontuação se você citar a posição majoritária, seja em relação à doutrina, seja em relação à jurisprudência. Se liga, tá? Se liga. Então, voltando aqui, estratégia. A gente está falando de estudo, tempo, a gente já falou, técnica e esforço direcionado. O esforço direcionado, ele tem a ver justamente com essa última parte que eu falei. Você pode gastar o seu esforço, a sua energia lendo 50 vezes a Constituição, ou pode ler 5 vezes a Constituição e partir para a doutrina do Gilmar Mendes, aquele livro maravilhoso, enorme, e ler ele e ficar vaidoso, né? Porque aquele livro é um livro ótimo. Inúmeras jurisprudências, tribunais internacionais, tem um jurisprudência em tribunal internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos, pensa não sei o quê, diálogo das fontes e tudo mais. Mas esta bagaça, se cair na sua prova, vai ser a exceção da exceção. A sua prova vai cair a Constituição, mas você vai errar se você não tiver repetido. É só uma questão de planejamento de tempo. O pessoal me pergunta, Adalberto, mas você vive dizendo que é para descansar, você vive dizendo que é para aproveitar a sua família, você vive dizendo que é para você se divertir, para você não parar a sua vida por causa do estudo para concursos.
E eu tenho uma porrada de coisa, eu preciso para a minha vida. Na verdade, você está gastando o seu tempo de uma maneira ineficiente. Eu só tinha tempo para utilizar porque eu tentava gastar o meu tempo de estudo de maneira eficiente. Só por isso. Tá bem? Só por isso. Então, a técnica de estudo em relação a tempo, em relação aspecto de estratégia, o aspecto técnico, né? Então, em relação a tempo, em relação a técnica, e no caso são os materiais, em relação a esforço direcionado, que é como você repete, é a sua metodologia. É a sua metodologia. Por fim, prova, tá? Eu vou falar das provas, depois eu vou falar de alguns erros basilares do estudo de vocês, tá? Do estudo de vocês. Prova. De novo, gente, quais são os 3 aspectos? Sempre lembrem deles. Tempo, técnica, esforço direcionado. Tempo de prova, tá? Tempo de prova. No caso da prova, os 3 vão ser relacionados, tá? Vão ser relacionados. Você tem que desenvolver uma técnica de prova, eu vou falar aqui, eu utilizava e aqui eu falo para os meus alunos, uma técnica de prova que você aproveite o tempo da melhor maneira possível, tá? E o que é aproveitar o tempo da melhor maneira possível? É você, bote isso na cabeça de vocês, anote, se for o caso. Aproveitar o tempo da melhor maneira possível numa prova é você não errar questões que você sabe por falta de tempo. Aproveitar o tempo da melhor maneira possível numa prova é não errar questões que você sabe por falta de tempo. E a gente sabe que acontece muito, né, gente? Então, o que acontece? Você começa a prova. Aí a primeira matéria está muito longa. E aí você começa e fica parando nas questões, porque você sabe aquele conteúdo, mas demora a pensar, né? E aí chega ali faltando, sei lá, 40 minutos para acabar a prova e ainda faltam 20 questões para você ler. O que vai acontecer? Fatalmente você vai ler de maneira muito rápida essa prova. Você vai ler de maneira desleixada, vai ler de maneira nervosa e vai errar questões. Eu não estou nem contando passar para o gabarito errado. Eu estou contando você não dar tempo de ler como você deveria. E às vezes calha de o começo da prova estar difícil e o final estar fácil. O começo da prova estando difícil, você vai gastar muito tempo neles. Difícil, longo e tudo mais. Você vai gastar muito tempo. O que pouca gente percebe é que, de vez em quando eu falo isso nas lives, mas eu sou repetitivo mesmo, porque para mim a repetição é a alma do negócio. Qual a chance maior de você errar uma questão? É você passar muito tempo nela ou você passar pouco tempo? Qual a maior probabilidade você passando muito de você acertar uma questão? Você acertar. É você passar pouco ou muito tempo nela? Isso aí é algo contraintuitivo, tá? A maior probabilidade de você errar uma questão é quando você passa muito tempo nela. Porque se você passa muito tempo, você não soube ela de primeira. Ela fatalmente é uma questão difícil. Quando você passa pouco tempo nela, fatalmente ela vai ser uma questão fácil que você vai matar de primeira. Então, se você para pensar em estratégia de prova, não faz sentido absolutamente algum. Não faz sentido nenhum. Não tentem justificar, porque não faz. Não faz sentido nenhum você gastar muito tempo na primeira leitura de uma prova numa questão. Não faz sentido algum. Nenhum mesmo. Tá? Então, por isso que eu digo que a primeira... Porque às vezes o pessoal fala, a prova estava muito longa, não deu tempo de ler até o final. Sempre vai dar. O que acontece às vezes é que você não leu direito.
Você não leu como deveria ler. A primeira leitura é muito rápida. Se a resposta não vem quando você lê a questão, pula para a próxima. Pula para a próxima. Por quê? Porque assim vai dar tempo de chegar ao final e você matar todas as questões que você tem conhecimento na prova. Todas as questões. Tá? A gente colocou tem um vídeo sobre como fazer prova no curso, né? Nos métodos. E o pessoal falou, caraca, a pessoa fez a prova, fez uma prova que ela tinha se inscrito, aí fez o simulado, aí depois voltou para fazer a mesma prova depois de 8 meses. Fez o simulado, que tem essa dica de prova. Ele fez 20 questões a mais e ele veio falar, professor, faz muito sentido. Por quê? As questões fáceis estavam no fim da prova. Quando ele tinha feito a prova real, ele demandou muito tempo no começo, no final fez de qualquer jeito, errou. Quando ele faz a primeira leitura muito rápida, ele mata, tá? Então, estratégia de prova principal é essa. Você não errar questões por falta de tempo. Em relação à técnica, eu vou dar um conselho, digamos não sei como é que eu vou poder chamar. Porque às vezes a pessoa fala, técnica de prova, eu vou começar pela matéria que eu mais sei. Ou vou começar pela matéria que eu menos sei. Na verdade, eu vou pedir como técnica para você tirar. Comece sempre pela primeira questão, tá? Sempre pela primeira. A única exceção a isso é a prova do MPF, que vai ser esse fim de semana. Quem vai fazer, se ligue. Por que o MPF é a exceção? Porque a prova do MPF é dividida em grupos e você precisa fazer mais de 60% nos grupos. Então, você precisa de uma boa pontuação. Se você fizer começar do início e ir até o final, o grupo 4, que é penal e processo penal, que é um grupo naturalmente difícil, você vai chegar muito cansado e vai provavelmente errar mais questões, tá? Mesmo sendo na primeira leitura. Então, eu aconselho a fazer 10 de cada grupo. 10 do G1, 10 G2, 10 G3, 10 G4. Depois volta. Aí dá 11 a 20 G1, dá mais 10 do G2, 10 do G3, 10 do G4. Depois volta. Assim você consegue dividir melhor. Mas todas as outras provas que tem uma exigência de grupos bem menor, como a magistratura, você precisa fazer 30% a mais só. Você pode seguir, começa a questão 1. Por que, Adalberto? Porque, mas eu gosto de começar pela matéria que eu mais sei. Vamos supor que a matéria que você mais sabe calhou de vir como a matéria mais difícil da prova. Acontece. A matéria absurda, aquela matéria que ninguém sabe de nada. Mesmo você sabendo muito, você vai ter uma dificuldade extrema naquela matéria. Você vai se desmotivar logo no começo. Alberto, vou começar pela que eu menos sei. O inverso, né, galera? Aí é pior ainda, porque pela que menos sei, você não vai ter nem noção se aquela prova tá fácil, difícil e tudo mais. Então sempre comece pela questão 1. Por quê? Porque você não vai ter aquela pressão de... Quando você começa pela que você mais sabe, você tem uma pressão natural de ir bem nela. Você pode ir bem nela? Pode, mas você vai ter que contar com a sorte. E nunca é bom contar com sorte. A sorte ajuda a gente, mas nunca é bom contar com ela. Tente sempre fazer de um jeito para não contar com sorte. Se ela ajudar, melhor. Se ela não ajudar, dá certo também. Tá bom? Entendido quanto à prova, galera. Quanto à estratégia de prova, deem um ok aí. Para a gente falar de alguns erros básicos. Bem, então eu vou falar de alguns erros que todo mundo comete. Eu espero que você, escutando isso, você verifique que não é algo adequado, tá? Primeiro, eu tenho todo o tempo do mundo para estudar. Vou estudar todo o tempo disponível. Eu vou falar do primeiro aspecto, um erro muito comum. Tenho todo o tempo do mundo para estudar. Os meus pais me sustentam, eles dizem que
me sustentar até eu passar e tudo mais. Qual é o problema? As pessoas desconsideram muito que o tempo ele tem dois vieses, né? Tem o tempo normal, o tempo de contagem, mas ele também tem o tempo como maturidade. Você tem que entender o tempo nesses dois aspectos. De tempo, você ter todo o tempo do mundo é bom para você? Óbvio que é bom. É melhor do que uma pessoa que trabalha 2 expedientes e tem 2, 3 horas para estudar. É óbvio que é bom, galera. Porém, se fosse determinante, a gente só teria gente patrocinado passando, né? E a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque a gente está desconsiderando a maturidade. E quando eu digo maturidade, é em relação a tudo. Vou dar um exemplo. Quando eu passei no MPF, na minha turma passaram 75. Eu fui 38, eu acho. Fui 38. Passaram 75. Dos 75, 70 exerciam outros cargos públicos. Ou seja, naturalmente tinham menos tempo do que uma pessoa que só estudava. Tudo bem? Sendo que essas pessoas que só estudavam foram 5 de 74, 73, por aí. Um percentual muito pequeno. Por quê? Porque a maturidade dos concursos, a maturidade de ter passado em um cargo, a segurança proporcionada por aquele cargo, que se você não passa naquele concurso que você está estudando, na segunda-feira você vai voltar para trabalhar ganhando o seu salário, ao passo que o outro, que ainda não tem cargo público, vai fazer a prova extremamente pressionado. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Por isso que eu digo para alguns de vocês que já são concursados, saibam exercer isso, saibam usar isso a seu favor. Tem muita gente que fica desesperada para passar, já tendo um concurso. Vocês têm que usar isso a seu favor e não contra vocês, galera. Tem gente que trabalha, não fala nem de concurso, tem gente que já trabalha. Aí pensa, eu trabalho, meu trabalho dá para eu conciliar o estudo com o trabalho, mas eu vou sair para só estudar, pensando em passar em um ano. Mas às vezes o planejamento dá errado. Você não está conseguindo estudar. Eu não estou falando daquela galera que às vezes tem quase um abuso psicológico no trabalho, a pessoa é explorada. Eu não tô nem falando disso, não. Isso aí a pessoa tem que sair, independentemente de estar estudando para concurso ou não. Eu tô falando daqueles trabalhos que dá para conciliar. Quando você sai e acha que em um ano vai passar e que aquilo ali vai ser tudo organizado e tudo mais, você está trazendo uma pressão. Você está se auto-sabotando. Por quê, Adalberto? Mas eu vou ter mais tempo. Mas o tempo não é determinante. Você não estava conseguindo estudar antes. O fato de você sair do seu emprego não vai te dar a maturidade necessária. A maturidade só vem com o tempo. Só vem com o tempo. Tem um módulo do nosso curso que eu falo especificamente sobre isso, os segredos da aprovação. No caso, por quê? Porque isso tem a ver com mentalidade. A mentalidade é muito necessária. Eu falo do meu histórico. Por quê? Eu já fazia... quando eu passei no meu primeiro concurso, eu pensei, mas o Adalberto passou, ele é diferenciado. Não, eu simplesmente já tinha uma qualidade que pouca gente tinha na época que eu fiz o concurso. Saber fazer prova. Eu participava de concursos de escolas militares desde os meus 11, 12 anos. Tudo de prova objetiva. Então eu sabia que eu fazendo muita prova, eu aprendi a lidar. Então, o que é saber fazer prova? Botem na cabeça de vocês também. Saber fazer prova é quando você concorre com alguém que sabe mais do que você, mais conteúdo que você, e você chega ao final e faz mais questões do que ele. Isso é saber fazer prova. Não saber fazer prova é você saber mais coisas do que o seu oponente, do que o seu concorrente, e fazer menos questões do que ele, tá? Então, eu ia passar em primeiro? Não, porque o primeiro lugar sabia muito mais do que eu.
Mas eu passei na frente de muita gente que sabia mais do que eu. Por quê? Porque eu sabia fazer prova. Isso eu levei para os meus primeiros concursos. E aí ia aprendendo, ia analisando, lá a gente explica direitinho lá com a técnica que a gente precisa utilizar. Mas isso para vocês verem que eu utilizei um conhecimento técnico meu anterior da época do colégio para a minha época de concurso. Utilizem os seus também. E por favor, não se auto-sabotem. Muitas vezes, eu não estou falando de todas, mas muitas vezes sair do trabalho para só estudar é um tiro no pé. Por isso que você tendo todo o tempo do mundo, você não estuda todo o tempo, tá? Você vai precisar de maturidade. Desenvolve gordura agora. Para lá na frente, quando você já tiver super maduro. Quando eu falo maturidade de tempo, a maturidade tem a ver também com conhecimento. Quando você já sabe o que cai, já fez várias provas, você estudando mais tempo, você vai saber para onde olhar e aquele estudo vai ser mais eficiente. Quando você está no começo, o que é que você vai estudar, galera? O que é que você vai estudar? Não sabe nem para onde vai. Então por isso que no método a gente começa com a disciplina básica, que é o quê? Você estudar o basicão. É o basicão. E a gente tem as especificidades que se sair um edital, às vezes as pessoas perguntam como é que funciona o método, a gente tem o básico, vai ser por um ano, a pessoa vai estar disponível para ela aquele estudo ali, começando pelo básico, 3 meses, depois incluindo as matérias secundárias, 6 meses, 9 meses para você construir e consolidar a base e mais 3 meses de estudo para a segunda fase, tá? Surgiu um edital no meio, aí você vai para a reta final, que você concilia o estudo base com o estudo de reta final. E isso mudou, o pessoal ficava vidrado nas nossas retas finais, a gente ficava colocando conteúdo, pagava mais para usar, mas eu identifiquei o seguinte problema, a pessoa ficava pulando de reta final em reta final, atirando para todo lado. Ela não desenvolvia um estudo regular. Não desenvolvia estudo regular. E o estudo regular vai ser essencial para construir essa maturidade, gente. Estudo de reta final não desenvolve maturidade. Estudo de reta final em reta final, tá? Então, fazendo assim, o que é que a gente tá fazendo hoje? Você estuda o regular e complementa com alguns assuntos, complementa com algumas baterias de questões, para faltando um mês e meio antes da prova, a gente colocar um cronograma só para aquilo ali. Mas você não vai parar o seu estudo por 3, 4 meses, o seu estudo regular. Você vai parar por um. Fez a prova, voltou para o estudo regular. É isso que vai te desenvolver consistência. Consistência, tá? Não vai ficar pulando de reta final em reta final. Então, tempo de estudo é esse lance aí, tá, gente? Não é... então começa com pouco tempo. Mas eu tenho todo o tempo do mundo livre. Vai fazer outra coisa. Atividade física. Atividade física é essencial, tá, gente? Em um estudo regular... Por que você chama de estudo regular? Estudo regular porque você tem que fazer o estudo parte da sua vida. Ele não vai ser a parte. Fazendo do seu estudo um trabalho, por exemplo... Quando você está trabalhando, você para de se divertir? Você para de ficar com sua família? Você para de viajar a lazer? Não. Então, encare o estudo como um trabalho. Agora, o que vai acontecer? Vamos supor, fazendo essa analogia, vocês devem ter percebido que eu adoro analogias, né? Vamos supor que você esteja para ser promovido. E para ser promovido, você tem que ficar um mês trabalhando. O seu cargo horário normal de 6 horas. Você tem que ficar um mês trabalhando 8 horas. Você fica trabalhando 8 horas por um mês? Fica. É um mês, é para você ser promovido. Mas depois, passou. Você volta para o seu estudo regular. Encare a sua prova, a sua nomeação como uma promoção. Você tem uma vida hoje, vai ter uma vida melhor depois, como uma promoção. Mas a sua vida não deve ser interrompida por isso. Por isso que as nossas metas são tão tranquilas.
são tão tranquilos. Porque eu prefiro muito mais que você acabe aquelas metas, complete elas com a sensação de dever cumprido e sabendo que aquilo ali é eficiente para o seu estudo, porque você vai estar repetindo de forma espaçada, do que colocar metas que você não consegue cumprir para você se desmotivar, e não cumprindo elas, você não vai se desmotivar não somente com relação ao cumprimento de metas, como com relação ao resultado. Tá bem? O resultado que você não vai ter. Então, quanto a tempo é isso. Quanto à técnica, as pessoas trocam muito de jeito de estudar, eu percebo. E elas trocam muito por causa de um excesso de informação. Eu já cansei de ver as pessoas virem falar assim: Roberto, você defende esse jeito aí, e fulano de tal defende outro jeito, e eu já li que fulano defende outro, e não sei o que, e não sei quem defende outro. E qual é o jeito certo? Quem tem que dizer isso não sou eu. O jeito certo para mim é o que eu defendo. Quem tem que dizer é você. Aprenda a tomar rédea das decisões da sua vida, tá? Você tem que analisar e ver. Por exemplo, uma pessoa, eu já vi uns coaches aí falando que dá essas metas de leituras, né, de manuais e tal, para um ano. Aí você pensa assim: eu vou ler por um ano isso daqui que ele me deu, vou desenvolver uma base boa e vou ter um bom desempenho nas provas. Quem disse? Eu não sei. Você tem como planejar o que você vai lembrar daqui a um ano? Não tem, tá? Então, o que você tem que enxergar um discurso coerente. Discurso coerente. O que é que eu proponho? Vamos começar com lei seca, resumos e questões, e a cada 2 meses você faz um simulado, onde você vai ver, a gente tem simulado a cada 2 meses no estudo regular, fora os simulados de reta final. A cada, pelo menos 2 meses, você vai ver se você está melhorando ou não. Se você está melhorando, não importa o método que você está executando. Pode ser estudar plantando bananeira de cabeça para baixo, que o sangue desce para a cabeça e ela oxigena mais, dando um exemplo bem absurdo. Plantando bananeira de cabeça para baixo, você está lendo as coisas que ele está fixando, está dando certo? Ótimo, continue. Pode ser de qualquer jeito, contanto que tenha uma maneira de você metrificar o seu desempenho. Verificar se você está evoluindo ou não. Se você não tem essa maneira, esse seu estudo está fadado ao fracasso, qualquer que seja ele. Então, eu poderia propor o meu estudo de qualquer outro jeito, contanto que tivesse simulados com nível de dificuldade de cada matéria, para saber como é que eu estou em relação a cada matéria, e verificar se eu estou melhorando ou não nelas. Às vezes calha de você faz a primeira prova, não melhora. Acontece, não é uma ciência exata, mas faz a segunda, melhora. E outra, vamos supor que você faça a primeira, vá bem, faz a segunda, vai mal, faz a terceira, vai pior. Acendeu o alerta. Tem um problema aqui. Vamos tentar identificar qual é o problema. Fatalmente não vai ser você mudar o seu jeito de estudar totalmente que vai melhorar esse problema. Tudo bem? Então, escolha um jeito de estudar, o utilize, não mude muito, apenas adapte, mas sempre tenha em mente que você precisa de uma maneira de metrificar. Resolução de questões de Q-concursos não é uma maneira, tá? Não é uma dessas maneiras. Por que, Adalberto? Porque, normalmente, as questões de Q-concursos, você faz elas para aumentar o seu conhecimento. Pelo menos é isso que eu proponho. Então, às vezes você pode ter 10 mil questões da matéria. 10 mil questões da matéria, mas não, aquilo ali não está bem fixado na sua cabeça, tá? Então, o que vai mais te ajudar são os simulados. Tudo bem? Técnicas de estudo, então, veja que é mais adequada para você. Eu poderia dizer, mas só a minha que funciona. Não. Podem funcionar várias, contanto que tenha essa maneira de medir. Tá? Maneira de medir. E busque maneiras mais objetivas pensando na repetição. Tudo bem? Beleza. E por fim, esforço direcionado, gente.
O esforço direcionado tem a ver com a repetição espaçada. Eu vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa, às vezes, lê a Constituição, acaba de ler a Constituição e desenvolver um horário para ela que toda segunda-feira o primeiro horário vai ser constitucional. Aí ela acabou de ler a Constituição. Qual vai ser o próximo passo dela? Eu já li a Constituição. Agora eu vou partir para um livro, ou até um resumo. Um livro de constitucional. Ou um resumo de constitucional. Para continuar e saber mais coisas. Vou gastar o meu esforço, a minha energia nisso daqui. Vou deixar a Constituição de lado porque eu já li ela. Acontece que a Constituição cai direto. A doutrina constitucional não necessariamente cai direto. Então, o esforço direcionado consiste em você repetir. Até eu já falei isso inúmeras vezes nessa live, né? É porque é pra ficar na cabeça de vocês. Vocês precisam repetir, galera. Eu já perdi as contas do tanto de gente que fala, professor, eu só segui basicamente o que o senhor falou sobre repetição. E já vi resultado. Acontece que às vezes a gente é muito vaidoso, gente. Vaidoso. Tem um módulo lá sobre vaidade também, lá no nosso curso Segredos da Aprovação. Vaidade. A gente acha que tem que saber, parece, para mostrar para os outros. Na verdade, a gente só precisa mostrar para nossa prova. E a nossa prova, ela vai cobrar o que ela sempre cobrou, porra. Questão objetiva. A questão é objetiva. A questão tá te dando o conhecimento. Ela não tá te pedindo nada. A subjetiva te pede. A objetiva te dá o conhecimento. Ela te dá o conhecimento. Você precisa analisar se aquilo ali tá certo ou errado. O item tá na sua frente. Você precisa analisar se tá certo ou errado. Ponto. É isso. Tá bem? Então, não é algo difícil. Não é. A questão é que muita gente se perde aí no meio. E não é para se perder. Tá? De acordo com tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então, repetição. Repitam. Acabou da matéria, repete. Nunca vai ser demais. Agora, a repetição é espaçada. Muito cuidado com a repetição intensiva. O que é a repetição intensiva, pessoal? Minha água acabou. 2 copos. O que é a repetição intensiva, gente? Muita gente aqui já fez. Eu diria, tem 50 pessoas na live. Eu diria que 99,9% das pessoas já fizeram. O que é a repetição intensiva? O que é, galera? Decorar, né? É o decorar. Eu li livro aqui, peguei Motivação 3.0. Esse livro, Daniel Pink. Cadê o quanto? Não, vamos ver. Esse aqui eu não li, não. Vamos ler esse daqui. Especialista. Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Aí vamos ver aqui uma página. Tá falando aqui do Game Boy, tá? O Game Boy compensava sua deficiência em tecnologia, criando uma melhor experiência para o usuário. Aí eu preciso lembrar disso. Aí eu em vez de continuar, eu volto e leio. O Game Boy compensava sua deficiência em tecnologia, criando uma melhor experiência para o usuário. O que é isso? Eu estou repetindo imediatamente, uma repetição intensiva, esse conteúdo. É um mito que Vincent van Gogh tenha morrido no anonimato. Uma crítica extasiada retratou-o como um revolucionário meses antes de sua morte e tornou-o um assunto de Paris. O Van Gogh não morreu no anonimato. Ele tornou-se um revolucionário. Isso é repetição intensiva. Isso é tentar decorar. O que acontece quando você faz isso? Tem 2 problemas. Primeiro, não adianta de muita coisa, tá? Por quê? Porque você virou a página, você já esqueceu. Fatalmente você esqueceu. Segundo, fazendo isso, você gasta o seu tempo de maneira equivocada. Você demora mais a ler esse mesmo assunto aqui. Você tem 10 linhas para ler. Se a toda linha você para e lê de novo, você vai demorar o dobro do tempo para ler. E isso daí, quando você considera todas as matérias, você vai demorar muito a repetir. Demorando muito a repetir, você vai demorar mais a fixar.
Então, sempre utilize o tempo a seu favor. E repetição intensiva não é bacana. Ah, professor, mas eu fiz a repetição intensiva um dia antes da prova e lembrei de um monte de coisa. Talvez tenha acontecido, mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. O que garante que você também não esqueceu uma porrada de coisa porque fez aquela leitura antes da prova? Por isso que eu digo que repetição intensiva às vezes funciona em materiais, em provas com editais muito, muito curtos. Muito curtos. Por exemplo, PM Ceará, para soldado. De repente você pegar 2 dias ali para repetir tudo que você viu, de maneira um resumão, vale a pena. Mas como é que você vai fazer isso na prova de juiz? Muito difícil, né, gente? Um edital muito grande. Então, muito cuidado com a repetição intensiva. E a repetição espaçada é o quê? Ao invés de eu ler esse livro aqui repetindo toda a frase dele logo após eu ler, eu finalizo a leitura dele e vou ler de novo do começo. E aí as coisas que são realmente importantes vão ficando na minha memória de maneira natural. De maneira natural. Tá bem, gente? É isso, galera. Pronto, live já tem quase 1h30. E aqui o que acontece? A gente vai começar Black Friday amanhã, todos os nossos cursos com no mínimo 40% de desconto, com os cursos podendo parcelar em até 12 vezes, tá? Realmente está muito bom o preço. Para vocês terem ideia, o preço normal, o mês é 227. Você vai poder separar, aliás, você vai poder parcelar em 12 de 127. 12 de 127. Paga o valor cheio, mas vai ficar 12,127. Então é uma economia de R$1.200, tá? Isso é uma economia, isso é um Black Friday de verdade. Isso em relação a todas as carreiras, tá? Ah, Roberto, eu pago de 227 mensal. Posso pegar esse Black Friday? Pode. Nossa equipe de venda já está orientada, vai mandar um link para você, você contrata e já entra na semana que você está. Eu estou na semana 10, eu quero contratar Black Friday porque é mais barato. Entra na semana 10 já no novo curso, sendo que pagando mais barato. Tudo bem? Lembrando, temos cursos para magistratura, Ministério Público, magistratura estadual e federal, que é o mesmo curso, tá? Então você paga um valor São 2 cronogramas diferentes, mas é o mesmo curso, né? Você pode utilizar um cronograma ou outro. Tem acesso às duas, inclusive às retas finais também. Magistratura, Ministério Público Federal e Estadual, Defensoria Pública e Defensoria Pública da União, Procuradorias e Delegado Federal e Estadual. Tá bem? Todos os cursos, tribunais, que é mais barato, que é 6 meses, e polícia também tá de graça. Polícia e tribunais tá de graça, porque o valor é mais barato. Tá? A consultoria não vai entrar em promoção, segundo me passaram, né? Mas por via das dúvidas perguntem. Sobre o nosso curso Segredos da Aprovação. O que é o Segredos da Aprovação, gente? Enquanto o método são cronogramas específicos, somente dessas carreiras, essas 7 carreiras, MP, magistratura, delegado, procuradorias, defensorias, polícia e técnico, o Segredos da Aprovação é um curso com várias aulas, salvo engano tem quase 100 aulas, tá? Algumas mais curtas, outras mais longas, estilo live, algumas tipo de 8, 10 minutos, outras mais longas. Para quê? Para você entender como funciona o processo de concurso como um todo. Então, eu falo de mentalidade. A primeira parte do curso é todo sobre mentalidade para concurso, como você pode desenvolver. E a segunda é sobre método. E ela vai servir para qualquer concurso, tá? Qualquer concurso. A novidade que a gente vai ter nesse é que a gente vai ter aulas ao vivo, tá? Aulas ao vivo para que você tire suas dúvidas quando você tiver... Às vezes você conclui o curso, aí está estudando, sei lá, para Receita, está estudando para um concurso de professor do município. As aulas vão te servir também.
E por esse curso ser basicamente o que eu penso sobre concurso, ele é mais caro, tá? Então ele tá 797. Os cursos, assim, mais caro para pagar de uma vez, né? Mas eu realmente considero ele o diferencial. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, ele tá simplesmente, eu tô falando em 1h30, ele é esmiuçado em mais de 100 aulas. Tudo bem? Então ele também vai estar em Black Friday, 797 na Black Friday, ele normalmente vai custar 1.597, o nome do curso Segredos da Aprovação. Tem garantia, você verifica se serve para você e aí você vê. Tudo bem? Dúvidas. Gente, eu vou tirar algumas dúvidas e eu não vou levantar. Eu vi que teve muita gente perguntando, mas eu vou prestigiar quem ainda está na live, tá? Dúvidas em geral. Pode ser dúvidas sobre os cursos, dúvidas sobre o que eu falei na live, dúvidas sobre alguma coisa que eu não tenha falado, que vocês tenham assistido falta. Me perguntem que eu vou ficar aqui 5 minutinhos para responder vocês. Tá bem? Não havendo dúvidas, a gente encerra. Tudo dominado? Que tá com lag, eu tava vendo o lag tem uns 20 segundos. Vou esperar um tempinho aqui e verificar se vocês falam. A Black Friday, cuidado para não perder, eu sempre falo, né? Quando a gente encerra, o pessoal, obviamente as vagas são limitadas, não dá para 10 mil pessoas aparecerem interessadas. Não dá. Então as vagas, tentem pegar as primeiras vagas. Curso de 1 ano, exato. Todos os cursos duram 1 ano, menos polícia, tá? Polícia agente, inspetor e tudo mais são 6 meses e tribunais também são 6 meses. Agente PF, PRF também. Professor Roberto, a ADM Polícia já tem as retas finais inclusas. Tem algumas, tá bem? Algumas. Isso vai depender do professor Arivelto, que é quem orienta para a ADM Polícia. Porque como a gente pega várias... tem a Polícia Federal, Estadual, vários estados, tem a PM, às vezes, que a gente pode lançar. Vai depender de cada um, aí você consulta lá no ambiente do curso. Mas vai ter algumas sim, tá bem? O que eu oriento, que são os concursos de carreiras jurídicas, eu posso assegurar que tem todos. A gente, por exemplo, agora está com MP Pará, MP Amazonas e MP Roraima, salvo engano. Não, MS, né? MP MS. Tá aberto, tá? Sobre não graduados em Direito em concursos para o FT, consigo aprender até lá? Aí eu recomendo os Segredos da Aprovação. Eu tentei pegar os Segredos da Aprovação e colocar algo bem adaptável a outros concursos também, justamente pensando nesse pessoal que chega de outras carreiras, tá, Mariana? Professor, primeiro contato com a matéria, acho que a videoaula me ajuda muito, depois ler o resumo e facilita. Muito cuidado. Você tem o primeiro contato com a matéria com a videoaula, naturalmente ela vai te ajudar. Quando você lê o resumo, você já está viciado com aquilo que você acabou de ver na videoaula, tá? Então, você vai gastar muito tempo. É um jeito ruim, Adalberto? Não, mas é um jeito que está te deixando numa zona de conforto. Está te deixando numa zona de conforto. E, normalmente, os caminhos mais rápidos são fora da zona de conforto. Então, eu prefiro muito mais que o aluno tenha uma certa dificuldade no começo e a dificuldade desejável, tá, gente? Dificuldade desejável tem 2 aspectos dela bem interessantes que você consegue identificar de primeira. Quando você erra uma questão, aliás, qual é a melhor maneira de você... Quando você fica melhor, é quando você erra ou quando você acerta uma questão? É quando você erra. Quando você acerta, você está mantendo o mesmo conhecimento que você tinha antes de fazer aquela questão. Quando você erra, você vai verificar um conhecimento a mais, vai melhorar o seu conhecimento. E o segundo aspecto é que você melhora a fixação dos conteúdos quando você para pensar sobre eles. Então, quando você está aí vendo a videoaula, você está basicamente vomitando conhecimento da sua cabeça. Explicando tudo mais, mas estão vomitando conhecimento da sua cabeça. Você vai ler o resumo, você acabou de ver a videoaula, provavelmente ouviu há pouco tempo. Então,
aquele livro vai estar muito fácil para você pegar. Você não está parando para pensar muito. Agora, quando você lê algo, passa algum tempo sem ler, volta para ler aquilo ali, o seu cérebro ele vai precisar fazer algumas associações. Algumas coisas você lembra, outras você esquece. O que você lembra vai estar mais bem fixado. Tá bom? Então, muito cuidado. Professor, dá para conciliar carreiras policiais como um todo, PC, PM e PP? Olha, depende dos tamanhos dos editais. Alguns editais são grandes, por exemplo, PCDF é um edital grande. PM, muitas vezes, são editais pequenos, tá? E Polícia Penal também. Então, a depender do tamanho do edital, você define se dá para conciliar ou não. Qual sua opinião, Lucas, mais uma vez? Qual sua opinião sobre o concurso policial como concurso escada? Bom custo-benefício? Sim, um bom custo-benefício, como eu falei. Normalmente são muitas vagas, o edital é curto, você consegue, mesmo estudando pós-edital, você consegue ver o edital aí, se você estudar de forma correta, né? Utilizando as ideias que a gente falou aqui, você consegue ver pelo menos uns 2, 3 vezes o que é importante e fazer uma boa prova. Diferença método ADN intensivo. Na verdade, é o curso muito semelhante. O intensivo, a gente vai descontinuar ele, tá? Ele tá quase descontinuado, porque teve um pessoal que entrou mais tarde, mas o intensivo ele tinha as retas finais, a gente percebeu, como eu falei durante a live, que as retas finais, a pessoa acabava não fazendo nada de estudo regular. Além disso, o intensivo, a maioria eram 6 meses. O método a gente tá fazendo de 1 ano. Por quê? Porque em 6 meses a gente viu que não dava para construir e consolidar a base. Em 1 ano dá. Então são 9 meses para construir e consolidar a base, tanto de matérias principais como secundárias. E depois mais 3 meses de estudo para a segunda fase. Dica de revisão para a prova do MPF no domingo. Aí tinha que estar na nossa reta final, né, rapaz? Mas aconselho a revisar principalmente o grupo 1 e o grupo 4, tá? Que historicamente são os que mais eliminam. Então o seu lance é não sair do jogo, tá? Prof, conciliar Delta com a AGU, não acho muito bacana, tá? A AGU é conciliável talvez com juiz federal, assim, tem uma gama de assuntos parecidos, mas com delegado eu acho muito diferente. Tá bem? Live vai ficar gravada, pessoal. Quem chegou depois assiste, foi uma live bem bacana. Compartilhem com os amigos, avisem se vocês gostaram, alguém que esse conteúdo possa ajudar. E até a próxima, beleza? Não se esqueçam, Black Friday é amanhã, hein? Valeu!